A vila, com seus 3.600 habitantes, composta em grande maioria por operários da região e suas famílias, grita o problema habitacional de todo um país. Aqui todos já tinham ouvido falar do risco de ocupar áreas expostas a deslizamentos. Mas para onde ir? Nesse momento, moradores estão sendo retirados dos lugares onde viviam. O senhor não concorda com a sua retirada? Não concordo, porque... Mas a alegação é que é pela sua segurança. Sim, mas eu não estou morando lá, nós está tudo para cá para baixo. Mas é uma área de risco. Sim, mas é uma área de risco. Se Mas o senhor não concorda? Não concordo porque se chover, não, nós vai sair. E eu não estou morando, sim, cuidando de alguma coisa que bem está tudo lá. O senhor tentou voltar lá para recuperar os seus bens? Sim, sim. O que o senhor tem lá? Lá está tudo. O que, por exemplo? Já tá roupa ainda, que não conseguimos tirar tudo, tá tudo. Mesmo antes do temporal avassalador, a vila sempre caminhou por trilhas obtusas. Os grandes desastres naturais afetam principalmente as propriedades mais humildes, aquelas que dispõem de menor estrutura. O Brasil tem hoje, segundo a Defesa Civil Nacional, mais de 14 mil pontos com alto risco de deslizamento, onde vivem mais de 4 milhões de pessoas. Um barril de pólvora sempre prestes a explodir. Saía, na verdade, uma ocupação irregular iniciada em 1987, na borda do Parque Estadual da Serra do Mar, local de preservação ambiental, às margens da rodovia Rio Santos. Se for parar para analisar, se for dizer você volta para sua casa, hoje eu volto. O senhor voltaria? Voltaria. Mesmo correndo risco? Volto, sim. Volto porque eu não acho justo uma vida inteira. Agora, se eles querem ajudar, teria que arrumar ali um pouco, concordo. Mas não chegar e tirar. Isso aqui é um sonho, muitos anos de trabalho. Já se sabia há muito tempo que algo assim poderia acontecer. Restava apenas confirmar a data. Mas nem isso fez com que providências fossem tomadas devidamente. Tivemos acesso a esse documento no Ministério Público de São Paulo. O parecer técnico é de 2015 e desde essa época já aponta a Vila Saí, em São Sebastião, em situação crítica. As famílias estão localizadas dentro dos perímetros de risco e a recomendação é que essas pessoas devem ser retiradas. Casas que, segundo o dossiê, estão à beira do colapso. A ocupação desorientada e a condição do solo colocam a população em perigo. Diante desse quadro grave, a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, elaborou um plano de reassentamento. Trata-se de um estudo para a construção de moradias populares para famílias que vivem na Vila do Saí. O mapa mostra que a comunidade está bastante próxima do limite estabelecido como área de preservação da Serra do Mar. Dentro desse chamado núcleo da Vila do Saí, existem 624 casas. Dessas, 149 deveriam ser removidas pelo risco de desmoronarem. Conforme o projeto, essas famílias seriam reassentadas em uma parte mais segura. O plano foi apresentado à Prefeitura de São Sebastião em janeiro de 2022, ou seja, há um ano, mas não houve andamento. Em outubro do ano passado, o vereador Wagner Teixeira questiona o prefeito em sessão da Câmara Municipal. As pessoas necessitam de casas populares e o prefeito, por birra, há 3 meses, não assina isso. Pouco depois, o também vereador Marco Antônio do Carmo envia um requerimento dizendo: considerando que a minuta já se encontra na prefeitura para ser assinada há cerca de 2 meses, solicito informações ao executivo acerca da previsão para assinatura. Em resposta, a prefeitura afirma que não há previsão da data em que o referido convênio será assinado, devido à transição de governo do estado de São Paulo. A vila não é mais a mesma e talvez nunca mais voltará a ser.
Nesse momento, vamos ter acesso ao prefeito de São Sebastião. Prefeito Felipe Augusto, boa tarde. Obrigado por me atender em um momento tão difícil como esse. O senhor acaba de receber novas informações. Estamos gravando essa entrevista na tarde de sábado. Agora já são 57 mortos. Positivo. Mais uma notícia triste. Foi encontrado um corpo de uma menina, aparentemente aí entre 12 e 14 anos, que agora vai para a identificação. 50 casas destruídas. Acima disso, né, Cabrini, 50 casas foram na Vila Saí. Ainda tem as casas de Juqueí, da Topolândia e algumas outras no bairro de Boiçucanga, e a gente ainda está contabilizando. O que o senhor gostaria de pedir nesse momento, prefeito? Olha, é muito importante a gente reforçar a solidariedade do povo brasileiro e pedir atenção com produtos de limpeza. Em relação aos produtos que estão sendo doados, os gêneros alimentícios, roupas, a gente já recebeu o suficiente e outras cargas estão chegando. Então agora a gente precisa ou de doações direto para o Fundo Social de Solidariedade, como recursos financeiros, ou apenas mesmo produtos de limpeza. Prefeito, nós tivemos acesso a um documento do Ministério Público de 2015, onde existe um grande alerta para a possibilidade de uma catástrofe nesta região, onde fica a Vila Saí. Até que ponto o senhor estava devidamente preparado? Até que ponto houve omissão, prefeito? Olha, a omissão no nosso governo não houve, Cabrini, isso eu posso lhe garantir. Estou prefeito desde 2017 e os maiores investimentos em regularização fundiária, treinamento de defesa civil, monitoramento de áreas de risco foi do nosso governo. O senhor tinha conhecimento desse documento? Não. De 2015? Não. Mas os TACs que foram celebrados na nossa gestão, esse sim que a gente está cumprindo o plano, aliás, nós estamos à frente do que foi estabelecido como cronograma, eles têm avançado e muito. Agora, esse problema ele é gigantesco, ele envolve o poder público nas 3 esferas e também a sociedade civil. Prefeito, existe um projeto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, onde se trata da construção de casas populares na Vila Saí. E nesse projeto existe um dado muito importante. Das 624 casas, se recomenda que 149 teriam que ser retiradas urgentemente por estarem em áreas de risco. Esse projeto foi apresentado à Prefeitura de São Sebastião, a qual o senhor responde, em janeiro de 2022. O senhor tinha conhecimento disso? Por que isso não teve andamento? Bom, isso teve andamento, a gente recebeu sim. Nós temos uma série de ações que o Ministério Público interpôs. Nós estamos falando de 102 áreas de núcleos irregulares onde nós temos as ações civis públicas. Nós estamos cumprindo todas elas e tem que ficar muito claro que a remoção desse morador em área de risco, ela não é possível. Ela é possível agora numa ação compulsória por determinação do Tribunal de Justiça que autorizou as autoridades do Estado e do município fazer essa remoção. Mas por que o projeto não teve andamento? Não, teve andamento. Todo o programa de remoção de áreas de risco do município, nós estamos executando. O que não teve andamento... Esses moradores não foram relocados em áreas mais seguras? Isso. O que está acontecendo, nós temos o aluguel social, que foi uma implementação do nosso governo, mas o que acontece é que a construção de casas populares não foi iniciada. Por quê? Porque nós temos dificuldades de área, dificuldades de documentação, mas tudo isso está sendo organizado. Mas não passa a impressão de que houve omissão? Porque se isso tivesse tido andamento devido, não teria minorado essa tragédia? Olha, Cabrini, ele pode até passar essa impressão, mas na realidade não é. Nós tomamos as providências sim, e agora... Que providência o senhor tomou exatamente? Separação de área, documentação, monitoramento das áreas de risco, cadastramento dos moradores, fiscalização continuada, mas tem alguns problemas interessantes aí. Por exemplo, por uma ação do Ministério Público, eu fiquei 2 anos sem poder contratar fiscais ambientais. Por exemplo, que ao final desse processo judicial foi aí estabelecida a lisura do processo e sim, nós iniciamos o chamamento desses fiscais. Chamei 40 fiscais que estão tomando posse hoje. Ou seja, todo o retraso, todo o atraso desses procedimentos tem outras burocracias onde o poder público não consegue avançar. O que o poder público poderia ter feito para que menos pessoas fossem vítimas fatais dessa tragédia? Primeiro, se a gente tivesse a colaboração, inclusive do próprio Ministério Público, que vem com uma ação muito forte de fiscalização, e nós precisamos o quê? Apoio para retirar essas famílias. Fazer a retirada daqueles que construíram com muito suor aquele patrimônio que tem, é muito difícil. A Prefeitura não tem essa capacidade em nenhum município do país. Ou tem uma força integrada entre governo federal, governo estadual e governo municipal e também entre os órgãos de fiscalização, ou um vai ficar dando pancada no outro. Nós não vamos conseguir resolver se não for a curto prazo, se não for com a integração de todos os poderes e de todas as forças. Nessa época, 2 vereadores reclamavam que o senhor não estava dando andamento ao projeto. O senhor acha que fez tudo o que deveria ter feito? Tudo foi feito.
Tudo foi feito, foi documentado, foi assinado, tanto é que o maior programa de regularização fundiária é nosso. A Vila Saí tinha 95% de microdrenagem, asfalto, toda a estrutura urbanística já realizada. Mas se tudo foi feito, por que tantas pessoas morreram? Porque o excesso de chuva nunca visto na história derreteu todos aqueles morros da região. E um detalhe, Cabrini, não foi só a casa de quem é pobre. Casas que custam 50, 60, 70 milhões de reais tiveram deslizamento, inclusive óbitos. Mas num número bem menor. Num número porque bem essas menor. casas têm uma estrutura melhor. Tem estrutura As casas menor, mais frágeis são mais vitimadas. É sempre assim. É sempre assim, mas também aconteceram em outros locais. O plano de prevenção, ele existe. Agora, o plano para prevenção de um dilúvio não tem como se organizar e como você estar avisado de um dilúvio dessas proporções. Prefeito, eu cobri recentemente a guerra da Ucrânia. Quando havia a iminência de um ataque, do bombardeio, havia uma sirene que alertava as pessoas. Cobrindo a tragédia aqui, nós reparamos, nós acompanhamos as missões de resgate e os corpos eram de pessoas que estavam dormindo, estavam junto aos colchões. O senhor não acha que um sistema mais apropriado de sirene poderia ter evitado que essas pessoas morressem, ou pelo menos poderia dar a essas pessoas uma chance maior de sobrevivência? Eu entendo que todos os sistemas agora, eles têm que ser implementados. Não só o SMS, as sirenes e todas as ações. O SMS não funcionou. O que nós percebemos agora, Cabrini, é que diversos serviços de alerta não funcionaram. A imprensa já tinha alertado sobre a possibilidade de chuvas. O governo municipal, estadual e também o federal tinham alertado sobre essa questão. E não tiveram 100% de óbitos das pessoas que estavam dormindo. Pelo contrário, nós tivemos diversas ocorrências de pessoas que saíram dos seus empregos, como restaurantes e bares, que estavam trabalhando à noite e correram para salvar as pessoas e já vieram de encontro com a enxurrada. Ou seja, nós tivemos, infelizmente, todos os tipos de casos aí.